Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Já tem muitos anos que eu não venho aqui, né? Parece que foi ontem. Agradecer a Deus, primeiramente, pela graça de estarmos aqui nessa noite, para juntos glorificar o seu santo nome e aprender mais um pouco da sua palavra. Quero agradecer também à liderança da igreja, que sempre tem confiado, sempre tem convidado a gente. Que Deus derrame graça abundantemente, pastora, para que a senhora esteja sempre direcionada pelo Espírito, para que essa obra permaneça firme e forte, glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, abra comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Hoje eu tenho o privilégio, a minha esposa está me ladeando, essa que está aqui no centro, a Raquel. Eu só fiquei um pouco assim porque ela sentou, né? A senhorinha está dando 10-0 nela aí. A senhora está animada e minha esposa sentou. A minha esposa sentou e a senhora continuou firme. Passa essa energia para ela aí, ensina ela aí. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Muito obrigado. Capítulo 12, versículo 1. O texto diz: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Sente-se glorificando a Deus. Amados irmãos, falar sobre dons espirituais é entender que nós estamos diante de um campo teológico chamado paracletologia ou pneumatologia. Paracletologia, porque nós estamos tratando do Paráclitos. E pneumatologia, porque nós estamos tratando do Espírito. Os dons espirituais têm a sua finalidade, têm o seu propósito, e é por isso que Deus concedeu os dons espirituais para a igreja. Jesus Cristo, em seu ministério, estava instruindo os seus discípulos para continuar na caminhada, distribuindo os ensinos, transmitindo, repassando para outras pessoas.
E é por isso que esses ensinos do Mestre Jesus chegou até nós. O diabo e os inimigos que, de certa forma, eram instruídos por ele, utilizados por ele, tentou, de todas as formas, fazer com que isso não chegasse até nós. Mas nós temos a vitória nas nossas mãos. Embora ele tentou, ele não conseguiu. A Bíblia está em nossas mãos. Muito sangue foi derramado, muitas pessoas morreram para nós termos esse material em nossas mãos. Muito sangue ainda é derramado e será derramado por conta da palavra de Deus. Mas todo aquele que permanece fiel, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, à hostilidade do sistema maligno desse mundo, não importa se o mal consegue destruir o seu corpo, existe um Deus que preserva a tua vida, embora o mal consiga te destruir apenas fisicamente. É por isso que o cristão não pode, de maneira alguma, se intimidar diante do sistema maligno que assola o mundo. Nós precisamos ter em mente que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus de promessas, mas promessas fidedignas. Deus é fiel a todas as suas promessas, e não tem uma sequer que ninguém possa frustrar. Todas as promessas que Deus disse que iria fazer estão de pé, e ninguém pode derrubar, ninguém pode mover sequer ela do lugar. Cada detalhe que Deus declarou na história, na eternidade, há de se concretizar para a glória do seu santo nome. E isso, tratando de 1 Coríntios capítulo 12, é uma promessa dos dons do Espírito, que se concretiza de forma cabal e plena em Atos capítulo de número 2. No início da igreja, com a descida plena do Espírito Santo, vem consigo também os dons espirituais, para empoderar a igreja do Senhor, com um propósito e a finalidade de avançar o reino de Deus. E a intenção é propagar o Evangelho, propagar o nome de Cristo. Não é à toa que a doutrina dos apóstolos era uma: Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Não é à toa que os apóstolos foram bastante perseguidos, unicamente por dizer que Cristo ressuscitou. Os saduceus não criam nessa realidade de ressurreição. E é por isso que os inimigos dos apóstolos naquela época, de forma mais ampla, eram os saduceus. Cristo vive, Cristo reina, Cristo governa, Cristo é Senhor, Cristo é dono da nossa vida, Cristo está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor. Mas, amados irmãos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, percebemos que o Espírito Santo, em sua infinita graça e poder, derramou sobre o seu povo, em Atos capítulo 2, diversidades de dons. E eu quero dizer para vocês que não existe essa ideia de quem tem o dom tal é superior ao outro. Não existe isso. Inclusive, esse foi um dos problemas da igreja de Corinto. Achavam que por ter o dom de variedades de línguas ou de profecia, era melhor do que o outro.
E aí, quando você acha que é melhor do que o outro porque você tem um determinado dom, causa divisão na igreja. O nosso Jesus morreu na cruz não para divisão, mas para reunir um povo para Ele. Nós precisamos ter em mente que Ele distribui como lhe apraz, como lhe agrada, como Ele quer. Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. O que cabe a nós é confiar naquilo que Ele faz, porque Ele tem toda a ciência, Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Jesus, o Espírito Santo, o Pai, é a coisa mais bela que nós temos. A Trindade, em sua harmonia e perfeição, trabalhando na história, é o que temos de melhor. Irmãos, você pode ter todas as riquezas desse mundo, se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Tudo isso que você tem aqui nesse mundo, todas as riquezas, todas as propriedades, todos os privilégios e prestígios vão ficar, mas a presença de Deus perdurará para todos sempre. E quem tem a presença de Deus tem a convicção de vida plena, de vida abundante, de vida eterna na presença da estrela da manhã, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo não nos concedeu dons para a sua ostentação, não. É tanto que o Espírito Santo nos ensina o que é humildade. O Espírito Santo nunca procura glória para si, embora ele mereça, porque ele é Deus. Ele não testifica de si mesmo, ele testifica a respeito de Jesus, assim como Jesus Cristo não testificava de si, mas testificava do Pai. Por isso que aquele que fala em nome de Jesus não testifica de si mesmo, mas do próprio Cristo. Nós não estamos aqui para roubar a glória de Deus, mas para dar glória a Ele, para agradecer a Ele, para expressar a nossa gratidão, o nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós amamos. João disse: se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Em nós não havia nada de bom, mas tudo que há de bom em nós hoje vem de Jesus. Entretanto, desde os dias apostólicos até os nossos dias, vemos um mal assombroso. Homens e mulheres querendo a glória de Deus. Isso é triste, quando pessoas querem assumir o lugar que é dele. O trono de Jesus é de Jesus, não é meu, não é seu, não é nosso, é dele. Ele é o rei, ele é o Senhor. Nós somos escravos, nós somos servos dele. Estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso para tributar glória, para enaltecer o seu santo nome, para dizer que ele é santo, santo, santo e todo-poderoso. Estamos aqui para agradecer. Eu não vim aqui para receber nada, eu vim aqui para dar aquilo que eu tenho de melhor, que Ele me concedeu. Eu não posso dar nada de bom se Ele não me entregar, porque eu não tenho nada de bom. Irmãos, se Deus lhe permitir enxergar profundamente como Ele enxerga
o mal que está dentro de nós, nos assombramos. Eu não vou falar o próximo, porque nós temos uma mania, desde o princípio, de olhar para o nariz do próximo e esquecer do nosso. Lembra quando o homem cai, desobedecendo a Deus e comendo do fruto? Ele fala: bom, foi a mulher que o Senhor me deu, que me concedeu do fruto, eu comi. Adão está dizendo: ó, a culpa é da mulher e tua. Quando chega diante da mulher, a mulher fala: foi a serpente. Percebe que nenhum dos dois confessaram a sua fraqueza, o seu pecado. Deveriam e poderiam dizer: realmente, eu errei, me perdoe. Mas eu acho lindo que existe um rei no Antigo Testamento que todos conhecem muito bem. O rei Davi, em um certo dia, estava no seu palácio e viu uma mulher. Os seus olhos se atraiu por ela. Essa atração entrou no coração e consumou o pecado. Ele manda trazer essa mulher. Ele arquiteta um plano para matar o marido dessa mulher. O marido da mulher morre e ele fica com a mulher. Deus está observando tudo que ele está fazendo, sabendo de tudo e como vai conduzir essa história. Olha só, o rei, o homem, segundo o coração de Deus, cometeu tal pecado. Deus envia o profeta Natã diante dele. O profeta Natã propõe uma parábola. E ele se ira com aquilo que ouve, sem saber que era ele mesmo. E ele determina um julgamento à pessoa. O profeta Natã fala: esse homem é você. Mas deixa eu te mostrar o contraste entre Adão e Davi. Adão procura dar uma desculpa para o seu pecado. Davi não. Davi cala-se, não resiste ao profeta, mas vai buscar o favor gracioso de Deus. É essa postura que nós devemos ter diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos erros. Nós precisamos nos prostrar diante de Jesus e pedir a Ele: me banha com o teu sangue, me purifica e me faz uma nova criação. Meus irmãos, nós somos servos e precisamos estar aos pés do Senhor. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso possuidor. Mas existem dois caminhos: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Você precisa corresponder ao chamado de Cristo. Você precisa entender que Ele está te chamando hoje para você fazer o bom uso dos dons espirituais para glorificar ao nome dEle. Mas existe um mau uso dos dons, que é justamente isso: a exaltação de si mesmo. Isso é terrível. Todo aquele que exalta a si mesmo é um soberbo, é um orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Você já pensou o que é você estar fazendo alguma coisa e você olhar para frente e ver aquele Deus grande diante de você dizendo: eu resisto a tudo que você faz. Nada que você faça eu aprovo, tudo eu desaprovo, porque você é um orgulhoso, porque você não foi transformado, porque você resiste à minha vontade, porque você resiste à minha voz, porque você é um rebelde, porque você é desobediente.
Já pensou você ver o Deus poderoso diante de você? E tem uma história, me lembrei aqui agora. Obrigado, Deus. Balaão, ele viveu esse cenário. Balaão, um profeta que deveria glorificar a Deus, mas é o exemplo perfeito de um falso profeta. Tudo que profetizou aconteceu, mas era um falso profeta. Cuidado, cuidado. Balaão vai andando, Deus está falando, não faça, eu já abençoei esse povo, não tem como você amaldiçoar. E vai Balaão, porque o profeta, quando desobedece a Deus, ele perde a visão. E a arma do profeta é ver o que ninguém vê. O profeta vai andando. A mula enxergou melhor do que o profeta, porque a mula viu o anjo do Senhor na frente dele. Toda vez que você vê a expressão o anjo do Senhor, é o próprio Deus, é o tetagrama, Yud-Re, Vav-Re. E o anjo do Senhor está diante de Balaão, resistindo a ele, porque ele não estava obedecendo à vontade de Deus. Você quer viver isso que Balaão viveu? Se você não quer viver, eu vou completar o versículo de Tiago. Mas ele dá graça aos humildes. Se você for humilde diante de Deus, ele te concederá graça e você o glorificará através das suas atitudes. E nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Isso só é possível se nós estivermos sendo direcionados pelo Santo Espírito do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. A falsa espiritualidade, ela pode até enganar por um momento. Talvez ela possa até passar despercebida uma vida toda. Mas deixa eu te contar a parte da história. Diante do trono de Deus, tudo é revelado. Nada passa por despercebido aos olhos do Deus Todo-Poderoso. O profeta Isaías declara em Isaías 42, versículo 8: a minha glória não darei a outro. Nunca tente roubar a glória de Deus. Toda vez que você vir ao templo, ou em qualquer lugar que seja na sua casa, glorifique a Ele, porque somente Ele é digno de glória. Você não. Você tem que vir para glorificá-lo, para exaltá-lo, para dizer que Ele é o Senhor da sua vida, para dizer que Ele é o seu dono, porque Ele te comprou na cruz do Calvário, para dizer que Ele é o teu Salvador, porque Ele derramou até a última gota de sangue por você, por amor a você. Você tinha uma culpa, mas Ele assumiu a sua culpa naquela cruz. Ele atingiu a justiça de Deus naquela cruz, porque Ele foi perfeito e Ele é perfeito para todo sempre. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Está registrado na palavra de Deus, e é por isso que Ele foi o sacrifício perfeito para a purificação e justificação e salvação dos nossos pecados. Os nossos pecados Ele carregou. Você foi justificado por Ele. Pela fé nele, você é justificado. E consequentemente regenerado e chamado filho de Deus.
santificado pelo Espírito Santo, mas continuando cada vez mais se santificando na direção de Deus, para breve ser glorificado no seu retorno glorioso. Haverá naquele dia homens e mulheres que dirão assim: Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos no teu nome. O Senhor me concedeu o dom de profecia e nós profetizamos muito. Em teu nome nós não expulsamos demônios? Fizemos muitas maravilhas, curamos em teu nome, pregamos o evangelho em teu nome, oramos em línguas, interpretamos as línguas e muitas pessoas ouviram. Mas ouviram do próprio Jesus: apartai-vos de mim para longe, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Porque você profetizou sim, expulsou demônios sim, fez maravilhas sim, mas não deu a glória para mim. Você em todo momento quis a glória para você. Você recebeu seu galardão lá na terra. A multidão lhe exaltou, lhe viu como o grande profeta das nações, como o grande pregador. Mas só que você não é reconhecido aqui no céu. Não queira ser reconhecido aqui na terra. Queira ser reconhecido nos céus por Ele. Os nossos dons é para a glorificação do seu santo nome e para a edificação da igreja, do corpo dele. E nós precisamos fazer isso. Não há juízo mais temível do que aquele que recai sobre todos aqueles que usaram o santo nome de Jesus para projetar a si mesmo. Quantas pessoas não vendem o evangelho? Quantas pessoas não estão aí sendo enganadas por si mesmas? Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu preciso me vencer todos os dias. Não é o próximo. Eu preciso buscar ser melhor do que eu todos os dias. Não é competir com um próximo, é comigo mesmo. Eu preciso me superar todos os dias. E para isso eu preciso do auxílio do Espírito Santo de Deus. Sem Ele eu não alcançarei. Sem Ele eu ficarei no meio do caminho. Mas com Ele eu adentrarei nas mansões celestiais. Eu adentrarei dentro da presença plena de Jesus. E ouvirei da boca dele: vem, bendito do meu Pai, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Eu quero que cada um de vocês ouçam isso, essas palavras de Jesus. Eu quero que a humildade de Cristo e a mansidão dele tomem conta de vocês, e que vocês apresentem o evangelho de Jesus, que vocês manifestem o Espírito Santo através da vossa vida, que vocês expressem os dons espirituais para a glorificação não sua, mas para a glorificação do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Existe também uma recompensa para aqueles que são fiéis e que usam os dons sob a direção do Espírito Santo. Não há possibilidade alguma dos dons do Espírito
atingir a sua finalidade se não for sob a direção do Espírito Santo. Ele é o Paráclitos. Ele foi enviado para andar na nossa frente? Atrás? Não. Ele está conosco. Ele habita dentro de todos nós que reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele está nos conduzindo para a eternidade. O Espírito Santo, diferentemente de alguns pregadores, de alguns falsos profetas que pregam um evangelho elementar fixado nas coisas terrenas, o Espírito Santo ensina que a nossa esperança está com Cristo lá no seu reino. O Espírito Santo está nos ensinando que a nossa vida não é para morar aqui. Nós estamos exilados por conta do pecado, mas estamos sendo transformados para que um dia estejamos na estatura de varão perfeito. Porque no céu só entra quem é perfeito. E essa perfeição não é pelos meus próprios e nem pelos seus próprios méritos, mas é por conta da transformação que Deus efetiva em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Irmãos, os dons, quando são usados com humildade, produzem frutos eternos. O Senhor, Ele é fiel. E Ele vai recompensar todos aqueles que se utilizaram dos dons de forma fiel para com Ele. Todos aqueles que observaram atentamente a direção de Deus, atenderam a direção dEle, serão recompensados. Serão recompensados porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel. O apóstolo Pedro nos exorta. Ele fala: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Meus irmãos, que recompensa haverá para os fiéis? Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que Deus é glorificado no anonimato também. Tem gente que acha que Deus só é glorificado quando a pessoa tem um status, tem um reconhecimento no mundo inteiro. Mas tem muita gente glorificando a Deus no anonimato, que você não sabe nem o nome, mas Ele sabe. Porque essa pessoa é fiel. Pense na sua mente o serviço que você acha mais insignificante na igreja. Esse serviço feito com humildade, com amor, com zelo, com gratidão, com a motivação correta, é esse serviço que Deus reconhece. Não é o serviço que aparentemente, uau, magnífico, nossa, que pregador top, que oratória perfeita. Uau, como ele fala grego, fala aramaico, fala 20 línguas. Olha só que homilética linda. Olha como ele expõe o texto. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso é palha. Tudo isso é palha. Sabe o que é trigo? Um coração contrito diante de Deus. Um coração humilde diante de Deus. Um coração obediente à direção de Deus. Tem muitas pessoas se enganando porque estão obtendo resultados com os seus dons. Deixa eu te dizer, resultados nem sempre significa a aprovação de Deus. Tem muitas pessoas fazendo tantas coisas, o resultado está vindo, a igreja está crescendo, mas Deus não está ali.
Pregando hoje pela manhã, eu falei uma frase, vou falar novamente. A.W. Tozer disse, no tempo dele, que se o Espírito Santo saísse da igreja, de algumas igrejas, 90% das igrejas não notaria que o Espírito Santo saiu. Sabe o que isso significa? É que tem muita igreja. Quando eu me refiro à igreja, eu me refiro à organização, não ao organismo vivo. Tem muita organização produzindo, fazendo, enchendo, mas o Espírito Santo não está ali. Mas Deus não está aprovando aquilo que eles fazem. Cuidado, irmãos. Tem muitas pessoas que fazem, mas não param para ouvir a direção de Deus. Produzir é ótimo. Lembrei-me, um exemplo, Marta e Maria. Jesus chega, Maria, sábia, senta aos pés do mestre e começa a ouvir os ensinos de Jesus. E o texto diz que tudo que ela ouviu, todo o ensinamento que ela ouviu, não seria tirado dela. Marta está lá, fazendo, e desprezando o ensino de Jesus. Pergunto para vocês, quem foi mais sábio? Maria. Tem muita gente como Marta, fazendo, mas não para ouvir a direção de Deus. E deixa eu te falar, lá no final, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tudo que fizeste sem a minha direção. Eu não aprovo nada. Eu falei com você diversas vezes, mas você não me ouviu. Eu usei pessoas para falar com você, mas você não ouviu. Você quis apenas ostentar o seu status, a mostrar que você faz, que você é suficiente. Portanto, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque enquanto você teve oportunidade, você não se relacionou comigo. Não queiram ouvir essas palavras de Jesus. Se você ouvir essas palavras de Jesus, para onde vocês vão? Eu vou mudar. Para onde não? Para quem vocês vão? Lembrei-me de Pedro. Jesus estava ensinando aos discípulos, porque além dos 12, tinham muitos outros. E muitos discípulos, por ouvir o ensino de Jesus muito duro, segundo eles, foram se apartando, foram saindo. Os discípulos falam, mestre, muitos estão indo embora. O discurso está muito duro. Sabe o que Jesus fala? Jesus poderia falar, pastora, é mesmo, está muito duro, eu vou amaciar um pouquinho aqui. Não. Jesus fala, vocês não querem também ir, não? Mas olha que lindo. Pedro diz, para onde? Não. Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Só tu tem palavras de vida eterna. Porque a solução da nossa vida, dos nossos problemas, não está em lugar, está em pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Meus irmãos, diante de nós está 2 caminhos: o caminho da vanglória ou o caminho da cruz. Você escolhe. Se você quer se vangloriar, ostentar daquilo que Deus te deu, ou se você carrega a cruz. Mas deixa eu te informar uma coisa, para que quando você estiver diante de Cristo, você não dizer, eu não ouvi isso. Cristo vai dizer, lembra aquele pregador, aquele presbítero Júnior, ele falou isso para você e você não ouviu. Aqueles que se vangloriam,
vão ser rejeitados por Deus. Não vão ser aceitos. Mas aqueles que caminham fielmente levando a sua cruz receberão, meu irmão, a coroa da vida eterna. O problema é que hoje existem muitos ensinando o evangelho ao contrário. É que você recebe a coroa e não carrega a cruz. Mas Jesus ensina que primeiro nós devemos carregar a nossa cruz, para que no fim nós recebamos a coroa de vida eterna. Estão todos avisados. Ninguém vai sair aqui hoje como inocente. É difícil. Eu sei que é difícil negar a si mesmo e carregar a cruz. É difícil. Deixa eu ser mais radical, mais extremo. É impossível para nós. Mas Jesus Cristo torna isso possível. Ele nos concede graça, força, coragem, metodologias do céu para que nós vençamos e glorifiquemos ao seu santo nome. O caminho da vanglória é largo, mas o fim é de ruína eterna. O caminho da cruz é estreito, é de lágrimas, é de desprezo humanos, mas o fim é de glória eterna na presença de Jesus. Portanto, irmãos, não ousemos a usar os dons do Espírito como degraus para nos promovermos diante dos homens. Devemos usar sim os dons para glorificar o nome de Deus antes de tudo e para edificar a igreja de Jesus. Assim, quando o tribunal de Cristo se manifestar, não seremos achados como mercadores, como Balaão foi. Seremos achados como servos bons e fiéis. Aquele que merece eternamente a glória é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Eu convido a igreja, obviamente com a permissão da pastora, para ficarmos de pé. E nesse momento, nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos exaltar a Deus. Aonde quer que você esteja, glorifique o nome de Deus. Exalte ao nome dEle. Declare a Ele com as suas palavras, com a sua verdade, com o seu coração, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é Senhor, o quanto Ele é Salvador. Ele é dono de sua vida, Ele é Senhor da sua vida, Ele é o seu protetor, é Ele quem derrama graça, é Ele quem lhe instrui, é Ele quem lhe protege, é Ele que provém na sua vida, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te direciona, é Ele quem te salvou, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, para Ele são todas as coisas eternamente, amém? Jesus é o Senhor, glorificado seja o nome de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o nosso Senhor. É Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus Cristo, derrama mais da Tua graça nessa igreja. Envolve essa igreja com os Teus dons. Instrui a Tua igreja, direciona ela com o Teu Santo Espírito, para que através dos dons espirituais o Teu nome seja glorificado e o Teu reino seja cada vez mais avançado. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te pedimos. Derrama da Tua graça sobre nós. Instrui-nos para que possamos glorificar ao Teu nome todos os dias, cada vez mais e mais e mais e mais e mais.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome para todo sempre e eternamente. Amém.